Moisés escreveu esses 5 livros, Gênesis a Deuteronômio, durante os 40 anos que Israel permaneceu no deserto. Foram 40 anos de peregrinação, de viagens, onde Deus revelou-se à nação de Israel, sustentou aquele povo durante 40 anos com pão caído do céu, fez sinais e prodígios e estabeleceu a autoridade de Moisés. Nós temos convicção bem clara de que, pelo menos o livro de Deuteronômio, ele foi escrito às vésperas da entrada na Terra Prometida. Moisés já sabia que não ia entrar na Terra Prometida, e ele fez vários discursos, 5 discursos, ali nas planícies de Moabe, à beira do rio Jordão. Do outro lado estava a cidade de Jericó. Ele fez 5 grandes discursos que compõem o livro de Deuteronômio, preparando o povo para entrar na Terra Prometida. É chamado de Deuteronômio, é uma combinação de 2 palavras gregas, que significa repetir a lei, ou a lei de novo, onde Moisés repete tudo o que ele disse, de Gênesis até o livro de Levítico. Então, ali, prestes a entrar na Terra Prometida, quando todo o povo estava se preparando para atravessar o Jordão e entrar na Terra Prometida. É nessa ocasião que ele escreve o último livro, Gênesis, tendo sido escrito um pouco antes também. Com que propósito, então, Moisés teria tido o trabalho de escrever esses 5 livros no deserto, preparando ou às vésperas do povo entrar na Terra Prometida? Nós podemos pensar em várias razões, sem entrar na questão divina, de que o plano de Deus era que tudo isso ficasse registrado para toda a história, para nós hoje que estamos aqui. Mas sem entrar nessa perspectiva divina, quais seriam, humanamente falando, as razões pelas quais Moisés teria escrito esse livro? Primeiro, ele queria reorientar a visão de mundo dos israelitas. Os filhos de Abraão tinham passado 400 anos no Egito, e lá eles tinham adorado outros deuses. Eles tinham aprendido a ver o mundo como os egípcios viam. Eles tinham adorado a natureza, eles tinham perdido o conceito de Deus. Quando Moisés foi lá dizer para eles, o Deus dos seus pais me mandou aqui, quem é esse Deus? Os israelitas foram, durante 400 anos, reorientados a pensar de uma maneira diferente daquela de Abraão, Isaque e Jacó. Então, era preciso que eles tivessem por escrito, um relato por escrito, da origem da fé deles, como tudo começou, quem é Deus, a aliança de Deus com os seus pais, as promessas que Deus tinha feito para eles, a lei de Deus. Era preciso dar tudo isso. Reorientar a visão daquele povo. Segundo, Moisés quer explicar a origem de certas leis que com certeza pareceriam muito estranhas para aquele povo que tinha passado tanto tempo no Egito. Por exemplo, por que guardar o sábado? Nós vamos ler, porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Ou por que ser fiel no casamento? Porque Deus só criou um homem e só criou uma mulher. Não criou 2 homens e uma mulher, nem uma mulher e 2 homens. Ele criou o primeiro casal. Então, essa é a razão pela qual não adulterarás. Por que tem pena de morte? Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E Deus zela pela vida. Deus é pró-vida. Deus é pró-vida. Por que é proibido adorar a Deus através de imagens? Nós, durante 400 anos, adoramos lá no Egito através de imagens. Por que agora essa proibição? Porque Deus é espírito, Ele não é a natureza, Ele já existia antes de tudo que há. Ele é que criou todas as coisas. Você não pode adorar a natureza em vez de adorar o Criador. Então, a origem de todas as leis está no livro de Gênesis. Por que é que Deus deu essas leis? Qual o sentido delas? Qual o propósito delas? E também havia uma outra questão que era importante. Qual é a base moral para a gente invadir essa terra, matar esse povo e tomar conta dessa terra? Nós vamos saquear esse povo. São 7 nações que estão em Canaã, e Deus está mandando que a gente vá lá, destrua essas nações e se aposse da terra deles, da riqueza deles, das vinhas. Por que isso? Resposta: porque Deus criou a terra, Ele criou tudo o que existe, portanto Ele dá a quem Ele quer. Ele pode fazer da terra o que Ele quiser, por isso Ele está dando a vocês essa terra. É dele para Ele dar a quem quiser. A escritura do universo está na mão de Deus, Ele dá a quem Ele quer.
E além do mais, como Ele é o Criador do homem, e porque o homem caiu, Deus se reserva o direito de julgar as nações, de castigar as nações, e vocês vão entrar como instrumento do juízo de Deus contra esses povos que se desviaram dele. Era preciso explicar aos israelitas qual é a base moral pela qual eles iam entrar ali naquela terra e destruir todas aquelas nações e tomar posse da terra deles. Era preciso mostrar também a superioridade de Deus aos deuses do Egito e aos deuses dos cananeus, os povos que habitavam naquela terra. Lá no Egito, os israelitas tinham adorado o Deus Sol, mas agora eles vão aprender que Deus criou o Sol. Deus criou o Sol. Deus é superior a todos os deuses do Egito e superior aos deuses que eles vão encontrar ali em Canaã, que são adorados por aqueles povos. Porque nós, eles poderiam perguntar, porque diante de tantas nações, o poderoso Egito, a grande Mesopotâmia, por que somente a nós Deus escolheu? E a resposta está no livro de Gênesis. Porque Ele amou Abraão, Ele chamou Abraão, escolheu Abraão de entre todos e disse, eu faço uma aliança contigo e com a tua descendência. Entende por que Gênesis é importante? Ele dá a base de tudo mais, Ele explica tudo. E o povo precisava saber isso antes de entrar na terra prometida. Precisava saber que Deus tinha feito uma aliança com Abraão e com seus descendentes, que Deus tinha prometido dar aquela terra. Há 400 anos atrás, Deus tinha prometido que aquela terra seria deles. Deus fez uma aliança que tinha condições que precisavam ser obedecidas e tinha também promessas, e a mais importante era de que deles viria aquele que seria o Salvador do mundo. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Por isso que Moisés escreveu Gênesis. Por isso que ele escreveu antes de entrarem na terra prometida. Por isso que Gênesis está na Bíblia. Por isso que o nome é Como Tudo Começou. O início de tudo. Por isso que sem Gênesis o resto da Bíblia não faz sentido. Não faz sentido.